Bem, vamos falar agora da parte de precificação, porque sem a gente definir o preço, não tem como você criar uma proposta, né? Então, antes da proposta vem a precificação. Aqui na precificação, a gente tem que entender a composição dos preços. Você tem o seu custo direto para atender aquele contrato, então você tem o seu custo, o custo de fato para atender aquele cliente, deslocamento, equipe que você vai colocar lá, produtos químicos, ou seja, todo o custo que está diretamente ligado ao atendimento, mas você tem também todo o custo indireto, que é o custo da sua operação, que é escritório, que é assistente, que é tudo isso. Então, se você não considera isso, tanto o custo para atender o cliente, como o seu custo interno para rodar a sua empresa, né, a sua operação, você vai dar um preço errado. O que eu vejo? A pessoa fala assim, eu vou cobrar R$55 por máquina, vou cobrar R$19 por máquina, vou cobrar R$20 por máquina. E aí, quando vê, tá tomando prejuízo. Porque colocou o preço com base sem base nenhuma. Ele tirou, não sei de onde esse valor. Porque eu vi alguém que está cobrando, o mercado está cobrando isso, meus concorrentes cobram isso. Você não pode dar preço baseado Você não pode dar preço baseado na empresa dos outros. Cada negócio é um negócio. Tá? Você não é porque o mercadinho da esquina vende a bolacha a R$5 que você também tem que vender a R$5. Se ele vende a R$5, ele tem um motivo. De repente a sede dele é própria, já isso influencia no preço. De repente ele trabalha com a família, então isso influencia no preço. Ele não tem funcionário, não tem ninguém CLT. Ele compra esse produto direto do fabricante, ele tem um canal lá para comprar direto do fabricante, ele não compra de um atacado comum. Então, tudo isso vai influenciar na hora de você precificar. Então, você não pode nunca dar preço de uma forma aleatória. Você precisa entender o porquê você está dando preço, tá? Então, quando a gente fala de preço, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a questão dos custos indiretos, que são os custos da sua empresa, tá? Os custos da sua operação. Então, eu vou colocar aqui, a gente vai fazer aqui uma simulação baseada numa situação comum que tranquilamente pode ser a sua situação, tá bom? E aí depois você vai pegar essa planilha, ela acompanha o treinamento, né? Você vai pegar essa planilha e você vai ajustar com base na sua realidade. O que eu não recomendo é você vender com base na relação que você tem hoje e amanhã você começa a ter custos e aí o contrato para de pagar. Porque quando você vendeu o contrato, por exemplo, você não tinha funcionário, você não tinha escritório, você não tinha um monte de coisa. E agora você tem um monte de obrigações, o teu custo subiu e aí o contrato parou de pagar. Então, você trabalha para uma empresa. Essa empresa é sua, ok? Mas você é um funcionário da sua empresa. Então, salário é uma coisa diferente de lucro. Então, como funcionário da sua empresa, você deve receber um salário. Que salário é esse? Um salário de mercado, ok? É importante você ter isso claro para você, porque senão você vai conduzir o seu negócio de uma forma errada, tá ok? Não adianta fazer de forma diferente, porque senão você vai ficar constantemente correndo atrás do rabo, não vai conseguir fazer sua empresa crescer, porque a sua empresa tem que bancar um custo de vida altíssimo, assim, alto, porque sendo que a empresa não pode pagar por aquilo, tá? Então, faça esse planejamento nas condições mínimas, baseada na sua realidade, na realidade da sua região, mas já prevendo, eu não tenho funcionário registrado hoje, não tenho equipe, mas eu vou ter, não tenho um carro, mas eu vou ter, não tenho isso, mas eu vou ter. Então já coloca isso na planilha para você começar a vender hoje como se você já tivesse. Mas eu não tenho esses custos. Ótimo, você está aumentando a sua margem de lucro, você está aumentando o seu lucro, tá? Então, isso é uma decisão que só cabe a você. Eu não vou, como eu falei, não vou ficar cagando regra aqui. É importante que você entenda como funciona o teu negócio, a tua parte administrativa do teu negócio, tá? Então, eu vou até aumentar aqui, eu acho que fica para ficar um pouco mais... Como é que aumenta aqui? Deixa eu ver. Aqui. Então, aqui são os custos indiretos. O que são os custos indiretos? São os custos da sua operação. Tá? Esses custos eles não estão relacionados com o contrato, com o cliente, com o levantamento de dados que você fez lá do projeto para o orçamento. Não tem nada a ver, porque tendo cliente ou não tendo cliente você vai ter que pagar. Então eu coloquei aqui o seguinte, vamos pensar da seguinte forma, você vai precisar de um local para trabalhar, né? Pode ser uma loja, uma oficina, uma garagem,
pode ser, enfim, você vai definir o que é melhor para sua operação. Eu sempre recomendo um local onde as pessoas possam te ver. Ah, Alessandro, mas é mais caro às vezes. Sim, mas não analise o que é o mais caro, analise o que vai te trazer mais retorno. Você, por exemplo, ficar, por exemplo, com seu escritório na periferia, porque é mais cômodo para você, não é bom. Você tem que ficar onde estão os seus clientes. Então analisa na tua cidade, aonde os meus clientes estão? Aonde estão os clientes que eu quero atender? Onde estão os clientes que eu defini lá no meu perfil do cliente ideal? Então você tem que estar próximo deles. Você também tem que considerar estar próximo de equipe, um lugar onde seja fácil acesso para as pessoas chegarem até a sua empresa. Então se o pessoal tem moto, tem transporte, ok. Agora se não tiver que pegar ônibus, por exemplo, é fácil acesso? É fácil de chegar e de sair desse local? Então considere isso. Considere um local onde você possa montar um escritóriozinho, onde as pessoas possam passar, ver sua fachada, abrir a porta, chegar lá, ter uma mesinha, tá? Com uma pessoa para fazer um atendimento, já para agendar serviço. Faça isso, porque isso vai ajudar você a vender, ok? Então não adianta ficar escondido, tá? Se você fica escondido, você perde dinheiro, porque você tem que ser, as pessoas precisam saber que você existe, tá ok? Depois, contas de consumo, água, luz, água, energia, internet. Se você, por exemplo, está numa loja de rua e etc., de repente você vai ter que incluir aqui também, ó, segurança, né? Sistema de alarme, ou tem aquela pessoa que fica vigiando a rua à noite, tem alguma coisa, melhor do que alguém entrar lá e roubar tudo. Então eu coloquei um valor aqui de 280, pode ser mais, pode ser menos, vai depender de como é a tua região, tá? Depois você vai precisar de sistemas, né? Software para emitir nota fiscal, software para agendar cliente, software para gerar PMOC e assim por diante, tá? Então você tem aí, eu coloquei aqui uma verba de R$100 por mês. Depois a gente precisa ter material de consumo, que é produto de limpeza, papelaria, vai precisar, né, comprar produto para limpar esse escritório, limpar essa oficina, para lavar carro, vai precisar de produto para lavar banheiro, papel para imprimir proposta, para imprimir, enfim, documentos, ou seja, você vai precisar disso. E também vai precisar de café, enfim, uma série de coisas lá no seu escritóriozinho. E aí eu recomendo trabalhar aí com uma reserva de emergência, tá? Essa reserva de emergência, eu coloco ela, geralmente, 2% em cima do valor do aluguel. Não importa o valor, mas as coisas quebram, tá? Uma lâmpada queima, a chave ali de abrir a porta quebra, você pode ter ali problemas no dia a dia da empresa, né? Quebrou uma cadeira, qualquer coisa. Então é importante você aprender esse hábito aí de fazer reservas. Você precisa fazer reservas, e essa reserva de emergência do escritório eu acredito que é importante. Então eu coloquei 2% do valor do aluguel, tá? Depois você vai precisar de funcionário, tá? Eu estou considerando nessa operação aqui, estou considerando um mecânico, um ajudante e uma pessoa no telefone, uma pessoa fazendo o administrativo. Então vamos supor que que é o próprio dono da empresa que está no campo, ele tem um ajudante, né? E ele tem uma pessoa lá fazendo esse atendimento. Muita gente fala assim, eu vou contratar uma secretária. Não faça isso. Não cometa esse erro. Você precisa de uma pessoa que tenha as habilidades que você não tem, certo? Você é um técnico, você é bom tecnicamente. Você sabe chegar no cliente, resolver o problema da máquina, botar a máquina para funcionar, fazer projeto, instalar. Ou seja, você é um cara técnico, você é um cara dessa parte. Você não é um cara comercial. Se você é os dois, ótimo, melhor para você. Mas se você não é, você tem que ter pessoas técnicas. Olha o exemplo aqui invertido. Eu sou uma pessoa comercial. O que eu tinha na minha empresa? Gente técnica. Então eu contratava mecânico bom, contratava ajudante bom, eu não contratava gente que não sabia. Porque se desse um problema, eu não ia poder ajudar esse pessoal, porque eu não era o técnico. Entende? Eu sabia conseguir cliente. Então se você é o técnico, procure pessoas que saibam vender, atender cliente. Se você é comercial, contrate pessoas que sejam técnicas e vice-versa, tá? Então, por que eu coloquei aqui um telemarketing ativo? Primeiro que tem muita gente que faz esse tipo de trabalho, tem muita gente que conhece esse tipo de trabalho e são pessoas assim que não tem problema em ligar para o cliente para oferecer um serviço, para apresentar a empresa, e é justamente o que você precisa, né? Se a pessoa ligar, ele vai saber atender essa pessoa. Geralmente nessas empresas de telemarketing, onde essa pessoa já trabalhou, lá ela teve vários treinamentos de vendas, de persuasão, de gatilhos. Ou seja, a pessoa ela já ela tem mais capacitação
dentro do que você precisa do que uma secretária. Contratar uma secretária simplesmente para atender o telefone para você pegar recado é besteira. Não faça isso. Contrate uma pessoa de vendas. Não contrate nem um assistente comercial, um assistente administrativo. Contrate um vendedor interno, entendeu? Que você pague as comissão e permita que a pessoa ganhe dinheiro também. Mas que essa pessoa, você vai estar no campo fazendo o trabalho e você vai estar tranquilo que vai ter uma pessoa lá na empresa botando para quebrar, ligando para os clientes, oferecendo serviço, não perdendo proposta. Por isso que eu falei lá atrás da importância de você ter a política comercial. Você definiu uma política comercial, você definiu os preços, as condições de desconto, condição de pagamento, você definiu ali as condições de garantia, tudo. Você entrega na mão dessa pessoa, fala, ó, é assim que a gente trabalha. A pessoa bota para quebrar, porque ela já sabe fazer tudo isso. Então, eu coloquei aqui um telemarketing ativo por causa disso, tá? Então, você pode dar o nome para a pessoa, o nome que você quiser. Consultor de vendas, consultor de qualquer coisa, entendeu? Mas contrate uma pessoa com esse perfil, tá? Imagina, você pegou um pontinho aí, tem uma salinha, você tá no campo, e a pessoa está ali atendendo os clientes que entram, vendendo, agendando serviços, ou seja, justamente isso que você precisa, tá? Então, aqui está um valor de 3.031. Aí muita gente olha e fala assim, Alessandro, que salário é esse dessa pessoa? Não é salário, é encargo e benefício. Se você vai registrar essa pessoa, olha aqui, ó, tem essa, para quem não entende muito do Excel, né, tem essas abinhas aqui que você vai clicando e ele vai te mostrando as partes aqui do contrato, mas a gente faz assim, ó, de lá para cá, entendeu? Então assim, a gente começa com os custos indiretos, depois o custo direto do contrato, depois sim a gente vai conseguir fazer o cálculo do contrato. Mas quando a gente fala aqui de custos com o pessoal, eu coloquei da seguinte forma, tá? Essa aqui é a sua folha de pagamento. Você tem lá os dias que você trabalha no mês, dias úteis, e as horas úteis que você trabalha no mês. Então eu coloquei na média de 140 horas e 21 dias na média, tá? Sem considerar final de semana, dias úteis. Se você trabalha todo final de semana, vai obviamente aumentar, mas eu estou considerando aqui uma operação normal, uma empresa que trabalhei de segunda a sexta. Então eu estou colocando aqui, ó, férias, férias, 13º salário, FGTS, provisão de FGTS, provisão de férias. Por que está dando esse encargo trabalhista? Ele tá tão alto assim, ele está 39,37%. Porque eu estou fazendo uma provisão. O que quer dizer uma provisão? Quando você contrata uma pessoa, e se você já trabalhou de empregado, você sabe disso, né? Você vai acumulando ali o tempo na casa, né? E quando você sai, alguém tem que te pagar. Você tem que receber. Se você não faz essa provisão e começa a guardar esse dinheiro, quando você dispensar a pessoa, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, o ideal é que você já tenha, da mesma forma que eu falei lá, faz uma reserva aí para o escritório de 2%, de 1% que seja, guarda R$10 que seja todo mês. Porque a hora que uma lâmpada quebrar, o dinheiro ele vai sair de algum lugar. E não é porque a empresa é sua que você simplesmente abre a sua carteira, pega o dinheiro que está lá dentro e compra. Não, a empresa que tem que pagar por essas coisas, entendeu? Você trabalha para a sua própria empresa. A diferença é que você, vamos dizer assim, o seu dono, o seu controlador desse negócio, tá? Toda essa parte aqui do parâmetro de cálculo trabalhista, o que eu recomendo você fazer? Senta com o seu contador e confere os dados, tudo. Confere, olha, é assim, isso está certo, está errado, tem que ser desse jeito, ou seja, confere, tá? Esse aqui é o jeito que eu fazia na minha operação, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o salário de um telemarketing ativo, 1.480, um salário de um mecânico de refrigeração, 2.500, é o teu salário se você for técnico, e o salário do ajudante, 1.482. Da onde eu tirei esses salários? Desse site aqui, ó, do Indeed, site indeed.com, tá? Eu entrei lá, fiz uma pesquisa com base na Praça de São Paulo, e aí eu peguei esses valores médios. Tem lugar que paga mais, tem lugar que paga menos, mas eu peguei a média. Aí depois a gente vai definir aqui, ó, vale transporte, tá? Vai também baseado em São Paulo, né? Um para ir, um para voltar. Vale refeição, eu considerei aqui R$30 por dia, tá? De vale refeição. Aqui depreciação, o que é isso?
ferramenta e uniforme. Então, as ferramentas elas vão estragando, você precisa incluir algum valor para você poder fazer a recompra disso. Então, quando a pessoa começa na empresa, ela vai comprar uniforme, você vai ter que comprar uniforme, bota, EPI, você vai ter que comprar a mala de ferramenta, todo esse material, e aí você precisa fazer uma reserva para você ficar repondo aquilo depois, tá? E eu coloquei outros aqui de R$100, que pode ser exame médico, pode ser qualquer outra coisa, tá? Que também vai acumulando. Note que assim, tudo eu faço reserva, para tudo eu coloco reserva, porque essas coisas acontecem, tá? Você precisa ter. Se você não está usando, você está guardando esse dinheiro, tá? Para quando precisar. E aí a questão dos encargos, tá? E aí aqui a gente tem o valor total e o que eu faço eu divido pelas horas. Então, pela quantidade de horas. E aí o que eu tenho? Eu tenho a minha hora homem, né? Então a minha hora dessa telemarketing era de 21,65. Então, eu não vejo muita gente falando do pessoal interno, mas o pessoal interno tem que vender, tá? Além do valor do salário, eu recomendo pagar comissão. Aí você pode definir comissão por meta do mês, você pode definir comissão em cima de venda, você pode definir comissão, enfim, tem N formas de definir comissão, né? Eu gosto de definir comissão varia entre 2% e 5%, geralmente é o que a gente vê, né? 3%, 2%, para produtos assim que não tem muita escala. Para gente que trabalha com produto que tem muita escala, tipo, o pessoal que trabalha com produto de consumo, por exemplo, sei lá, vendedor de cerveja, a comissão dele é bem baixa, porque o volume de venda é muito alto. Então, mas nesse caso aqui, vamos colocar que você quer que essa menina aí venda por mês aí 50, 60 mil por mês, por exemplo. Então, o ideal é você colocar uma comissão. Então, faça suas contas aí de quanto vai ser agregado. Então, se você pega aí que ela consiga ganhar aí, por exemplo, a gente está falando de 1.480 bruto, né? Que ela consiga chegar até uns 3.000 líquido, é um salário muito legal, tá? E eu te garanto que se você consegue proporcionar isso para essa pessoa, ela vai vender e muito, tá? Porque ela vai correr atrás dos resultados. E assim, você tem que contratar vendedor, ok? Você não tem que contratar assistente, nem secretário, você tem que contratar vendedor, porque você precisa de venda. Quem vende não tem problema na empresa, tá? Só tem problema na empresa quem não vende. Aí aqui vai ficar, essa aqui é mais ou menos a hora dela. Então, toda vez que você olhar para aquela menininha lá e ela tiver parada lá, é R$21,65 que você está pagando, tá? Aqui é a sua hora do mecânico, R$31,81, e a hora do ajudante, R$21,67. Quando a gente manda um mecânico e um ajudante para o campo, né, a hora homem não é a soma, né? Então é 53,48, que é o valor, tá? Então aqui a gente definiu o custo do colaborador, tá? Tudo aberto, você pode alterar, você pode fazer os ajustes que você precisar aqui, tá bom? Depois, aí a gente volta aqui pro cálculo direto aqui. Opa, vou voltar para os cálculos indiretos. Então, aqui o telemarketing incluindo todos os registros, salário, benefício, uniforme, incluindo tudo, essa pessoa vai te custar R$3.000 por mês. Depois a gente precisa aí de assessorias. Você vai ter que pagar um contador. Tá? Eu recomendo que você trabalhe com um contador online, empresas de contabilidade online, por quê? Porque é mais barato. Um contador físico ele vai te cobrar hoje na faixa de meio salário mínimo. E você vai precisar contratar uma empresa aí para fazer toda aquela parte de assessoria de medicina do trabalho para você. Eu acredito que você vai pagar aí por volta de uns R$300 por mês, tá bom? Sendo MEI, sendo pequena empresa, com 1 ou 2 funcionários no máximo, tá? Vai ser mais ou menos isso. Pode ser menos, pode ser mais, por isso faça a consulta. Aí não coloquei nada aqui de outros, mas você pode colocar. Então eu coloquei aqui o seguinte, eu coloquei que o meu custo, considerando isso, todos os meses, não importa se vendeu ou não vendeu, eu vou ter que pagar aí 5.287,68. Isso aqui é custo operacional, para manter a empresa funcionando, para manter a porta aberta, tá? Eu tenho aqui, ó, faturamento médio dos meus últimos 12 meses. Então eu coloquei uma situação em que a empresa fature na média de R$15.000 por mês durante os últimos 12 meses. Alessandro, estou começando a empresa agora. O que eu faço? Coloca o valor que você vai vender todo mês, o que você acredita que vai ser a sua média. Se você acha que você vai vender 10 mil todo mês, você coloca. Se você acha que você vai vender 30 mil todo mês, você coloca aí também, tá? Então, o que eu fiz? Aqui eu faço um rateio, tá? Eu vou voltar aqui, mas primeiro eu vou falar aqui vou voltar lá nos custos diretos. Então aqui, ó, o que é isso? É basicamente aqui o valor da venda do meu faturamento médio dos últimos 12 meses, né? A minha média, dividido pelo meu custo, que é esse aqui, ó.
dividido pelo meu custo. Então ele vai me dar aí 35, tá vendo? É uma divisão. Ele vai me dar aqui 35,25% é o meu rateio. O que eu faço com isso? O que eu faço é o seguinte, que em cada serviço que eu for prestar, eu vou adicionar 35,25 por cima, em cima do valor que eu estou vendendo. Então, estou vendendo 1.000, vai ser R$1.000 mais 35,25% em cima, que é para ajudar a pagar os meus custos internos. Porque o meu custo externo, esse custo externo da equipe, quem paga é o cliente. Porque para o cliente, o que eu vendo para esse cliente? Para o cliente eu estou vendendo na hora de trabalho. Entendeu? Então, entenda isso. Você precisa, em cada serviço que você vende, você precisa colocar lá uma margem de contribuição, um pouquinho do seu custo fixo dentro de cada serviço que você atende, tá? Então, por isso que é importante que você coloque a sua média de faturamento dos últimos 12 meses, tá? Aqui eu chamo isso eu chamo de rateio, tá? O rateio dos custos fixos. Beleza? Então, aqui é uma situação tranquila. Esse valor aqui do aluguel também é um valor baseado aí na internet, né? Eu pesquisei no LX em São Paulo, com R$1.300 eu alugo tranquilamente uma lojinha em bairros como Chácara Santo Antônio, como Tatuapé, como Santana, como Granja Julieta, até mesmo no Brooklyn, em São Paulo, que são bairros bons comercialmente, tá? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou para o custo direto. O que é o custo direto? É o custo para atender aquele contrato. Porque aqui eu estou fazendo um levantamento, eu estou fazendo o orçamento da proposta comercial. E aqui a gente tem um principal, que é o hora técnica, né? Então, é uma equipe, é o técnico mais ajudante, e eu defini que nesse cliente eu vou fazer todos esses serviços aqui, eu vou fazer a manutenção dessas 20 máquinas aqui em 8 horas, certo? Em 8 horas. Então, dentro de um período de 8 horas, eu vou fazer o atendimento, eu vou fazer a preventiva de todas essas máquinas. É importante você ter claro que nessa preventiva que você vai fazer, você tem que ter muito definido, por exemplo, como é que vai ser sua forma de atuação. E isso, infelizmente, eu não posso dizer para você, tá? É você que tem que definir aí na tua empresa. Por exemplo, você pode, em cada visita, limpar todas as máquinas, se você quiser. Ou você pode fazer um rodízio. Por exemplo, nesse mês eu vou fazer uma X quantidade de máquinas, no outro mês eu vou fazer uma outra quantidade de máquinas, e aí eu vou fazendo esse rodízio. Ou, por exemplo, todo mês eu vou fazer só a limpeza do filtro, a cada 3 meses eu vou fazer a limpeza da serpentina. Lembra que você não pode fugir muito ali da norma técnica, tá? Então, você pode fazer dessa forma. Então, baseado nisso, eu defini que vai ser feita uma preventiva nas 20 máquinas em 8 horas. 8 horas de trabalho, tá bom? Então, o valor da hora é 53,48. Então, só de horas para atender esse cliente vai ficar 427,87. Esse é o primeiro. Depois, eu tenho um custo de deslocamento, ou seja, eles precisam chegar lá até a equipe, tá? E aí você precisa ter o carro e para levar a tua equipe lá. Então, eu coloquei aqui 24. Lembra que eu botei aqui, qual a distância? Aqui é o endereço do cliente. Então, eu fiz o cálculo baseado na localização do meu escritório. E aí eu defini que a minha quilometragem para chegar nesse cliente de ida e volta é 24 quilômetros. E para ir e para voltar. E o valor do meu KM é 1,69. Alessandro, como é que eu faço para definir o valor do KM? O valor do KM, você tem que pegar aqui, essa planilha aqui, despesas com veículo. E aí você tem que colocar aqui todas as informações do carro, tá? Vamos colocar assim. Então, quanto que você paga de gasolina aí na sua região? Vou colocar aqui, 5,60. O seu carro faz quanto com litro? Ele faz 9 km por litro. Eu gasto R$30 para lavar meu carro, tá? Eu lavo meu carro a cada 300 km, por exemplo. De manutenção do carro, eu vou gastar R$500 a cada 10 mil quilômetros. Eu vou gastar com seguro, R$1.500 a cada 25 mil quilômetros, que é a média de quanto um carro roda por ano, tá? Imposto, IPVA, licenciamento, seguro, R$900 a cada 25 mil. Pneu, alinhamento, balanceamento, ou seja, você vai colocar aqui todas as informações. O que é legal você fazer? É você pegar uma planilha, faça uma planilha no Excel simples. Eu tinha isso na minha empresa, eu não lembro se eu tenho um modelo. Se eu tiver um modelo... Não, acho que eu não tenho mais não. Mas é fácil, você simplesmente vai pegar uma planilha, um caderninho, alguma coisa e vai colocar assim, cliente A,
comecei no KM tal, terminei no KM tal, para você saber quanto que você roda por semana, para você ter o relatório. Se o seu carro ficar na mão de funcionário, aí que você tem que fazer mesmo, tá? Tem que fazer esse controle de quilometragem, tá? Depois tem aqui depreciação, ou seja, que é o quanto que esse carro vai perdendo o valor do carro, né? E quanto que ele vai perdendo de valor por quilometragem. Então, com base nisso, né, eu vou fazer a divisão aqui, ele vai me gerar um valor do KM. Dá uma pesquisada na internet para você ver, confere esses dados, mas o cálculo é mais ou menos esse. É o cálculo que eu usava na minha operação. Nada do que eu estou passando aqui é o que eu não fazia, até tudo o que eu fazia. Então, uma vez que você tem aqui a despesa, então eu vou vender, né? 1,69 por 24. Então, para ir lá atender o cliente, dá R$ 40,64. Depois, nesse cliente, por exemplo, vai ter estacionamento? Não, eu vou atender o cliente no sábado, não tem problema com vaga, eu estaciono na frente do prédio, lá é uma casa, então não preciso gastar. Preciso pagar pedágio? É fora do estado? Fora do município? Tem que pegar rodovia, alguma coisa? Não. Vou gastar dinheiro com hospedagem da equipe? Essas coisas? Não. Então, tudo isso aqui você tem que considerar, tá? Nessa parte de deslocamento. Por isso que eu coloquei já estacionamento, pedágio e hospedagem. Tem região aí que, só o pedágio só o estacionamento é R$30, né? Às vezes, 1 hora, às vezes dá R$30, dependendo do lugar onde você for fazer o atendimento. Depois, consumíveis, né? Então, falando aí de produto químico, detergente e desinfetante. Lembre-se que a grande maioria desses produtos, eles são diluíveis, né? Então, você pode diluir eles em 5 litros. Então, é legal você fazer a continha para você saber mais ou menos quanto você gasta. Eu também aqui coloco panos descartáveis, porque eu usava muito pano para fazer essa parte de limpeza dos equipamentos. Lembra que eu trabalhava com o sistema de lavagem no local. Filtro de ar, você vai fornecer para o seu cliente, já está incluso no valor, não está incluso no valor, aí você coloca aqui, eu estou colocando aqui tudo split, a gente vai lavar os filtros, porque é tudo de nylon e pronto, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou gastando R$48. Depois, nós precisamos aí, um PMOC, então nós precisamos aí de um engenheiro mecânico para fazer a emissão da RT. Esse engenheiro mecânico, ele me cobrou R$1.200 para fazer esse serviço, para emitir a RT. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou diluindo R$100 por mês no contrato. Então, é um contrato de 12 meses. Então, eu tirei do meu bolso R$1.200 para pagar para esse engenheiro, só que eu estou embutindo para, quando chegar lá no final do ano, eu recuperar esse valor, tá bom? Então, você pode colocar esse valor aqui, pode colocar até uns jurinhos em cima, né? Mas eu coloquei dessa forma, porque dependendo de como é a conversa com o seu cliente, a negociação, você pode repassar para ele direto, né, por fora. Mas eu não gosto muito, acho que fica muito sensível. Qualquer pessoa que chegar lá e falar que já está incluso, o cliente ele já vai querer fechar com o que está incluso. Então, lembre que assim, você tem que resolver os problemas do seu cliente e não trazer problemas do seu cliente. Então, eu coloquei assim, uma RT, esse engenheiro vai emitir só uma RT para você, é um ambiente tranquilo, não tem risco para o engenheiro, as máquinas estão tranquilas, né? São poucas irregularidades que vão ser resolvidas. Fiz todo aquele processo de passar credibilidade para o engenheiro, mostrei para ele o equipamento, convidei ele para ir lá fazer uma visita, ele viu que é tranquilo, mostrei para ele que eu tinha capacidade técnica para fazer a manutenção dos equipamentos, apresentei para ele como é que ia ser o meu PMOC, mostrei tudo certinho, o cliente sentiu firmeza, o engenheiro sentiu firmeza em mim e vai emitir. Se você não precisa de engenheiro, você emite lá a sua TRT, você coloca aqui o valor que você pagou para emitir a TRT lá no CFT, tá? E aí eu precisei de um projetista também, mesma coisa, eu coloquei aqui R$100 de despesa para montar esse projetinho básico, simples, da instalação, porque quando a gente está falando desses locais assim, não precisa ser aquela planta super profissional. Pode ser uma planta simples mesmo, só ali com o desenho da máquina, mostrando por onde passa a tubulação, assim, nada muito... o memorial descritivo dos equipamentos e nada muito complicado, tá? Que é tranquilamente aceito. E aí eu coloquei aqui também uma reserva técnica, né, de 2% em cima do valor do contrato. Alessandro, para que reserva técnica? Vai que dá um BO lá, acontece alguma coisa, você tem que fazer um retorno, tem que fazer uma visita não programada, tem qualquer coisa. Então você tem sempre uma reservinha para atender o cliente. Aí eu coloquei aqui aluguel de andames, não tem necessidade, vai ser atendido com escadas, né, tanto a parte do evaporador como do condensador. E aqui eu chego o seguinte, para atender o cliente, só para ir lá atender ele uma vez por mês,
eu vou gastar R$ 650,89. Agora eu tenho o meu custo indireto, eu sei quanto eu gasto com o pessoal, eu sei quanto eu gasto com o carro. O que eu preciso fazer? Simplesmente calcular o valor do contrato e aí eu vou ter o valor do contrato para analisar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar aqui os custos indiretos. Lembra? É aquele percentualzinho. Esse percentualzinho é em cima do quê? É em cima do meu custo de atendimento. É em cima do meu custo direto, o custo que eu atendo lá ao cliente. Então, eu vou calcular aqui 35,25 vezes 650,89. E aí eu vou ter 229,45. Depois eu tenho o quê? Imposto. Né? Eu tenho 11,20% de Simples Nacional, para quem é no Simples, e aí eu já estou na outra faixa, né? Porque aí vai depender da sua faixa de faturamento. Consulte o seu contador, ok? Eu estou colocando aqui 11,20%. E aqui tem o lucro. Quanto eu quero ganhar nesse cliente? O meu lucro, eu especifiquei que eu quero 30% nesse cliente. Então, o meu lucro dá 449,15. É o limpo. Depois de todos os custos, imposto, tudo. É o limpinho que vai cair na conta, tá? Que é então aqui, a parte de imposto e lucro tá me dando 616,83. Então eu tenho aqui, ó, de custo direto 229, que é um pedacinho do meu custo interno do escritório, que dá suporte para atender o cliente, né? Tem a parte dos custos diretos, que é para atender... Parte não, é o custo direto que é para atender o cliente, o valor que eu vou pagar para atender o cliente. E aqui a parte de imposto. Então eu vou pagar 167 de imposto, o meu lucro é 449 e o meu valor aqui de imposto e lucro dá 616. Então aqui, os custos indiretos mais imposto e lucro dá 846. Que é aqui, ó, custos indiretos, que é isso aqui, mais imposto e lucro, que é isso aqui, dá 846,28. O meu valor bruto, que é o custos indiretos mais os custos diretos, dá 880. Então, o meu preço de venda tem uma fórmulazinha aqui, que é aquela fórmula do DBI, né? Então, tem a minha fórmula aqui. Com base na minha fórmula, o valor de venda é de 1.497,17. Então, esse é meu preço de venda. Para quem gosta de trabalhar com DBI, no caso, o DBI ficaria de 130%. O que é o certo, o que é o errado em DBI? Vai depender de quem você está atendendo. Eu sei que quando você trabalha com obra pública, você tem uma limitação de valor, tá? Mas quando você está trabalhando com empresa privada, você não tem esse problema. Aqui você vai vender no valor que você acha que o seu cliente pode abraçar. E aí, com isso, eu chego no tal do valor do custo por máquina. Então, uma vez que meu valor aqui é 1.497 de venda, se eu dividir pela quantidade de máquinas que são 20, eu tenho o valor de R$ 74,86 por máquina. Alessandro, onde é que eu consigo baixar esse custo aqui? Aí, ó, observe. Você pode baixar o custo de duas formas. Você pode baixar seu custo aqui, tornando isso aqui mais barato. Por exemplo, atendendo mais rápido, porque aí o seu custo de hora baixa, gastando menos com carro, tá? Gastando menos com consumíveis, gastando menos aqui na parte de assessoria, ou seja, gastando menos aqui com a reserva técnica. Mas o principal custo mesmo aqui é com pessoal, é com mão de obra, tá? E mão de obra é igual a bom serviço, a boa qualidade, tá? Com relação a essa parte de KM, quando eu trabalhava em São Paulo, eu tinha carro, né? Tinha Uno, tinha Fiorino. E aí eu fui para uma cidade do interior e eu vi um negócio que eu falei assim, se eu tivesse visto isso antes, eu tinha feito. Que é isso aqui, ó. Sidecar moto de carga, acho que é esse o nome. Eu não sei se vocês já viram, se isso é comum na cidade de vocês, mas muita gente pergunta, posso trabalhar de moto? Moto não é seguro, a gente sabe disso, né? Eu não posso ter um funcionário CLT ter 6 meses de atestado porque caiu, mas olha isso aqui, ó, sidecar de manutenção. Olha isso aqui, que bacana. Olha esse negócio, que legal. Você tem um equipamento, um baú, né? É um baú que tem lanterna, ele tem luz de freio atrás, né? Eu não sei como funciona, mas eu sei que eu já vi isso aqui. E aí você conecta numa moto e você coloca a sua escada em cima e aqui dentro, ó, você coloca todo o material. Dá para ir o técnico ajudante, é seguro, é mais seguro, você não vai
cair, você vai ter que andar igual o carro, porque não dá para ficar cortando o trânsito, dependendo da região. E é bem mais barato, né? O seguro é mais barato, o valor da moto é menor do que o do carro, o valor de seguro, licenciamento e PVA. Ninguém vai querer roubar uma moto com um troço desse aqui pendurado, né? Pelo menos é o que eu acho, né? Porque vamos dizer assim, que o ladrão não vai conseguir fugir, né? Mas olha só, você consegue fazer um negócio. Isso aqui eu acredito que ajuda a baixar muito o preço, né? Quanto é que custa? R$ 4.000. Então, eu não sei quanto é que está uma moto hoje, uma CG, mas, por exemplo, esse aqui fica com 4 mil com esse aqui que é aberto. Eu não gosto da ideia do aberto, né? Eu gosto do fechado. Inclusive, você pode fazer a divulgação da sua empresa. Eu gostei muito aqui, ó. Se eu fosse hoje começar, com certeza eu adotaria isso aqui do que ter o carro. Tá? Porque eu acho que talvez não em todas as situações, mas para situações assim do dia a dia, para quem atua aí até em cidades que não são tão grandes, né? São cidades do interior e etc. Eu acredito que pode ajudar muito. Dá para você colocar escada. Eu gostei muito disso aqui. Enfim, você pode baixar o preço. Aí aqui, ó, o seu custo da sua operação, do seu escritório. Mas eu acredito que já chegou um momento que você não consegue baixar muito. Então, pensa comigo o seguinte, ó, também. Quando você está vendendo um preço, você está vendendo um serviço, pô, nesse caso aqui, ó, deu R$ 74,86 por máquina. Por que eu estou mostrando o valor da máquina? Porque vamos dizer que o mercado ele é acostumado a vender nesse preço por máquina. O cliente ele está acostumado no preço por máquina. Mas você sabe o porquê você chegou nesse valor. Inclusive, você consegue saber onde você pode mexer. Tá? Então, vamos supor que você falou assim, você mandou, o cliente negociou e etc, vou baixar. Onde é que você vai cortar? Se você não pode cortar nos outros custos, vai ter que cortar na sua margem de lucro. Vou cobrar 25%, já foi para 68%. E você sabe o que você cortou, você sabe o que você está ganhando. Alessandro, pô, R$ 344 é pouco. Não se engane com o valor alto de contrato. Se você for pegar um contrato de R$ 10.000, você acha que você vai ganhar R$ 10.000 líquido nisso? Se fosse assim, não era ótimo. Com todo o serviço assim, né? Quando você vai lá na loja e compra um carro e o carro custa 80 mil, você acha que a fábrica está ganhando os 80 mil? Não, ela tem uma margem de lucro ali, que às vezes pode ser de 3%, se você não sabe, porque todo o resto é custo. Então, lembre-se que você aqui está ganhando R$ 344,96, né? Nessa situação aqui, ó, 25% de lucro, tá? 344, mas a tua hora homem foi paga pelo cliente, tá? A tua equipe, o carro foi pago pelo cliente, a despesa da locomoção do cliente foi pago, o escritório foi pago, toda a operação está sendo paga, o engenheiro está sendo pago, está tudo sendo pago, isso é líquido. O seu salário como técnico está sendo pago, do seu ajudante está sendo pago, da sua pessoa do comercial está sendo pago. Então isso aqui é lucro, é isso aqui que tem que ficar no caixa da sua empresa e ir acumulando. E essa aqui é uma situação, tá? Essa aqui é uma situação, ok? Se você tem 10 clientes desse, vamos colocar que você tem 10 clientes desse, que está te dando R$ 344, você vai ter aí 3.440 por mês. Por ano, vai te dar aí limpo, né? Mais de R$ 30 mil. Então, você tem que ter clareza sobre o que você está ganhando. Tá? Então, quando você economiza nas outras coisas, você tem a possibilidade de trabalhar com uma margem de lucro maior. Tá? E dessa forma você consegue ganhar mais. Outra coisa, você está cobrando 7.468, mas você está oferecendo para esse cliente um atendimento especializado, você está oferecendo para esse cliente a implantação correta do PMOC, você está emitindo a ART, você está fazendo o projeto, ou seja, tem toda uma questão de valor em cima. Então, às vezes o outro lá está cobrando 55, mas ele não tem tudo isso. Aí o cliente fala, mas o outro não tá me cobrando, tá me cobrando R$ 49. E é onde você vai falar para ele, poxa, mas essa empresa, todos os funcionários são CLT, estão te emitindo o PMOC, tem um engenheiro responsável, vão te oferecer o atendimento num prazo de 3 horas, tem toda a questão de segurança do trabalho, você quer se responsabilizar por tudo isso? Né? Você sabia que se o funcionário ele cair na sua empresa e ele mover uma ação, você pode se responsabilizar por isso? Então, vale esse risco todo?
todo. Um bons serviços, né, ele custa caro, ele não é barato, não tem condição de ser barato. Então eu não vou ficar entrando aqui nos pormenores de cálculo, etc. Ó, a planilha está aqui, ela está montadinha, ela é toda aberta. Você pode... importante aqui, ó, quando eu falo o valor líquido aqui que você vai ganhar, já é descontando os impostos. Então, quando você emitir a nota fiscal desse valor aqui, o imposto é baseado nesse valor aqui, ó, tá? Ele é baseado nesse valor aqui, não nesse valor aqui, tá? Então, se você pegar aqui o 1.497 e descontar todos os custos, né, o custo direto, o custo indireto, o imposto e descontar tudo, você vai ver o que vai sobrar, vai ser o seu lucro, tá? Então, a planilha tá aqui prontinha, é só você não alterar como é que fala? Não alterar aqui as fórmulas, não mexer, porque ela se alimenta. Então, por exemplo, ó, esse valor, ele pega esse valor daqui, ó, entendeu? Que esse valor daqui, ele pega daqui, ó. Então, toda vez que você for fazer uma proposta de contrato, você tem que duplicar essa planilha aqui, tá bom? Tem que pegar e duplicar ela, você tem que criar uma planilha nova específica para o contrato. Então, quando você, aí no seu computador, você faz uma pastinha, faça ali uma pastinha, e aí nessa pastinha você vai colocar a proposta, a análise de preços, o que você anotou da visita, para você ter todo o histórico do cliente, tá bom? Então, não tem muito segredo essa questão de calcular o preço. Você primeiro precisa conhecer o seu custo, depois você tem que saber quanto é que você vai gastar para atender o cliente. É como se você estivesse comprando a mercadoria para revender. Então, você tem que saber quanto é que você vai gastar lá primeiro. O que você vai gastar lá é a sua hora, deslocamento com o carro e etc. Você, obviamente, vai repassar isso para o cliente e aí você vai colocar o seu lucro em cima. É importantíssimo não esquecer, não tirar, né, essas reservas técnicas, essas provisões, principalmente da parte trabalhista. Porque, por exemplo, você até pode baixar o seu custo aqui de hora, de custo com pessoal, por exemplo. Você até pode abaixar aqui esse custo se você só estiver considerando aqui só os 8% de FGTS e os 11% de INSS, por exemplo. Mas o que você vai economizar agora, você vai ter que pagar depois. E se você não prever, você vai sair do seu lucro, do dinheiro que está acumulando lá no banco. Então, não perca, não caia na besteira de tentar fazer jeitinhos para ficar mais barato. Outra coisa, o objetivo do contrato, ele não é de te deixar, de te dar dinheiro, vamos colocar assim. A grana da sua empresa, o volume, você vai ganhar nos outros serviços, né? É higienização avulsa, é corretiva, é instalação, venda de máquina, tudo isso. A função do contrato é pagar a sua operação. É para você começar o mês já com tudo pago. Então, assim, eu tô começando o mês, meu funcionário tá pago, meu escritório tá pago, a prestação do carro tá pago, tá tudo pago. Opa, qualquer instalação, qualquer coisa que eu fizer, eu vou ganhar ali. Lembre-se que nos outros serviços, né, instalação, manutenção, você tem que considerar isso aqui também, tá? A hora homem, os custos diretos, os custos indiretos. Então, você pode simular isso aqui também para serviços, para a parte de instalação, para você saber que quando você cobrou R$550 numa instalação, por exemplo, que você não vai ganhar os 550 líquido, né? A não ser que você tenha ganhado aí o material, né? O cliente tinha dado o material todo para você e você ainda assim cobrou 550, aí é 100%, vamos dizer 100% não, né? Menos um custo, né? Porque a hora homem você ainda continua pagando. Então, é importante você ter essa questão da clareza dos custos, porque dessa forma você cobra de uma forma mais assertiva, consegue dar desconto de uma forma mais assertiva. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, imposto e lucro. Se eu estou vendendo instalação, se eu estou vendendo outro serviço, ou até aqui mesmo, o que eu tenho que incluir aqui que eu não incluí? Comissão, por exemplo. Eu tenho que pagar comissão. Então, por exemplo, a pessoa está aqui, ó, 1.497, eu tenho que descontar aqui, ó, botar aqui, ó, comissão. Bem aqui, ó, vai ser 1%, 2%, 3%, o que você vai dar de comissão? Porque vendedor bom gosta de dinheiro, entendeu? E você tem que pagar comissão. Aí você tem que abrir uma aqui, ó, impostos, lucros e comissões, tá? Também despesa, contrato, eu não estou falando de... propósito não é ficar falando de instalação aqui, né? Instalação você tem que considerar... máquina de cartão de crédito, uma série de coisas. Mas no caso de contrato, eu recomendo trabalhar com emissão de um boleto. Então você emite o boleto para o seu cliente, junto com a nota fiscal de serviços, e o cliente vai te pagar naquela data. Tá? Eu não recomendo trabalhar no formato de nota faturada. Você manda só a nota de débito para o seu cliente e ele vai te pagar no dia tal. Qualquer problema que ele tiver,
ele não vai te pagar e vai pagar qualquer outro fornecedor. Mas se ele tem um boleto, ele tem medo de ser protestado. Então ele vai fazer o pagamento ou vai entrar em contato com você para mudar a data de vencimento, porque ele não quer pagar os juros também. Mas quando é numa nota de débito só e você fica esperando o cliente pagar ali na data certinha, provavelmente você vai ter problema, beleza? Então, uma vez que eu tenho um valor, agora eu vou definir a forma como eu vou apresentar isso para o cliente, né? Com que tipo de proposta. E na próxima aula eu vou mostrar quais são os formatos que a gente pode trabalhar.